Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos a análise comparativa dos FIIs de papéis base 10. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os seguintes FIIs: BTCI 11, VGHF 11 e o fundo VGIR 11. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. Vamos ao vídeo. Nessa coluna temos as informações relativas ao BTCI 11, nessa outra coluna as informações relacionadas ao VGHF 11 e nessa última coluna as informações relativas ao VGIR 11. Quanto ao patrimônio líquido, os fundos VGIR 11 e BTCI 11 ambos possuem um patrimônio líquido de R$1 bilhão. Já o VGHF 11 possui um patrimônio líquido até o presente momento de R$871 milhões. Porém, esse FII está passando por um período de emissão de novas cotas e possivelmente o seu patrimônio líquido irá ultrapassar R$1 bilhão. O fundo BTCI 11 tem um valor patrimonial por cota de R$10,22 e ele fechou cotado no dia 22 de dezembro de 2023 a R$9,96, ficando assim com preço sobre o valor patrimonial de 0,97. Ou seja, o BTCI 11 está sendo negociado com 3% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, o BTCI 11 chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 8,55 e o seu valor máximo de negociação nesse mesmo período foi justamente o valor da última sexta-feira, que fechou cotado a R$ 9,96. O VGIR 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,76 e ele fechou cotado a R$ 9,68, ficando assim com preço sobre o valor patrimonial de 0,99. Dessa forma, o VGIR está sendo negociado com 1% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, o VGIR chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 9,12 e o seu valor máximo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 10,01. Já o VGHF 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,25 e esse fundo fechou cotado a R$ 9,44. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 1,02, ou seja, o VGIR 11 dentre esses três FIIs é o mais caro se considerarmos o valor patrimonial por cota, já que este fundo está sendo negociado com 2% de ágio em relação ao seu valor patrimonial. Nas últimas 52 semanas, o VGHF 11 chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 8,65 e o seu valor máximo de negociação para o mesmo período foi de R$ 9,88. Quanto à valorização das cotas desses FIIs a mercado, nós temos que o fundo que mais valorizou a sua cota a mercado foi o BTCI 11, pois ele elevou o valor de sua cota em 16,36%. Lembrando que esta valorização é da cota a mercado e não do valor patrimonial do fundo. Depois temos o VGHF 11, pois a sua cota a mercado valorizou 1,94%. Já o VGIR 11 teve a sua cota desvalorizada a valor de mercado em menos 0,51%. Quanto aos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, temos que o VGIR 11 distribuiu um total de R$ 1,45 por cota, ficando assim com um dividend yield de 14,98%. Já o VGHF 11 distribuiu nos últimos 12 meses um total de R$ 1,29 por cota, ficando assim com um dividend yield de 13,67%. E o BTCI 11 distribuiu um total de R$ 1,23 por cota, ficando assim com um dividend yield de 12,35%. Quanto ao último dividendo anunciado, nós temos que o VGHF 11 anunciou 11 centavos por cota, ficando assim com um dividend yield de 1,17%. O VGIR também anunciou 11 centavos por cota, e isso representa um dividend yield de 1,14%. Já o BTCI 11 anunciou 9 centavos e 7 décimos de centavos por cota, e esse valor representa um dividend yield de 0,97%.
Quanto aos valores em caixa desses FIIs, o VGHF11 tem um total em caixa que representa 0,65% do seu patrimônio líquido. O BTCI11 tem um valor em caixa representando 5,10% do seu patrimônio líquido. E o VGIR tem um total em caixa que representa 5,93% do seu patrimônio líquido. Quanto à liquidez desses fundos, temos que o VGIR11 tem uma liquidez média diária de R$ 4.900.000. O VGHF11 tem uma liquidez média diária de R$ 3.300.000 e o BTCI11 tem uma liquidez média diária de R$ 2.200.000. Mais de 328 mil investidores são cotistas do fundo VGHF11 e mais de 230 mil investidores são cotistas do VGIR. E ainda, mais de 140 mil investidores são cotistas do fundo BTCI11. Quanto aos dados de alavancagem, o BTCI não tem alavancagem, o VGIR11 tem uma alavancagem que representa 3,80% do seu patrimônio líquido, enquanto que o VGHF11 tem uma alavancagem que representa 7,30% do seu patrimônio líquido. Quanto ao início das atividades desses fundos, o BTCI11 ele é o mais antigo, pois iniciou suas atividades em maio de 2008, embora que com esse ticker atual de BTCI11 nós o conhecemos há aproximadamente um ano, após a fusão que houve entre dois fundos do BTG, certo? Já o fundo VGIR11 iniciou suas atividades em julho de 2018. E o fundo mais novo, temos o VGHF11, que iniciou suas atividades em fevereiro de 2021. Quanto aos ativos no portfólio desses FIIs, nós temos que o VGHF11 ele traz uma diversificação maior de ativos, pois 80% do seu patrimônio líquido estão investidos em CRIs, 16,2% investidos em FIIs, 6,2% em SPEs, 3,3% em FDICs e ainda 1,8% em ações. Depois nós temos o BTCI11 com 86,7% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e ainda 8,2% investidos em fundos imobiliários. Já o VGIR11 tem 100% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs. Quanto aos indexadores desses CRIs, nós temos que, no BTCI11, 67% dos seus CRIs são indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 7,2%. 30% são indexados ao CDI, mais uma taxa média de 3,9%. E 3% são indexados ao IGPM, mais uma taxa média de 8,4%. Já no VGHF11, nós temos que 64,7% dos seus CRIs são indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 8,3%, e 35,3% são indexados ao CDI, mais uma taxa média de 4,6%. Enquanto que no VGIR11, esse fundo é majoritariamente indexado ao CDI, pois 98,5% dos seus CRIs são indexados ao CDI, mais uma taxa média de 4,3% e 1,5% são indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 6,5%. O VGHF tem 66 CRIs em seu portfólio, o VGIR tem 49 CRIs, já o BTCI tem 39 CRIs em seu portfólio. Quanto à maior exposição a único CRI, nós temos que, no fundo VGHF11, o CRI Cashme Senior, ele representa 5,62% do patrimônio líquido do fundo, e este CRI é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 9%. Já no BTCI, nós temos que o CRI Casa Shopping representa 6,6% do patrimônio líquido do fundo, e este CRI é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 9,35%. Já no VGIR, nós temos que o CRI Pátio Moglar, ele representa 7,83% do patrimônio líquido do fundo, e este CRI é indexado a CDI, mais uma taxa média de 3% ao ano. Quanto à gestão desses FIIs, todos três possuem gestão ativa e atuam no segmento de papéis. A BTG
Pactual é a gestora do BTCI 11 e a Valora é a gestora do VGHF e também do VGIR. Quanto à taxa de performance, o BTCI não cobra taxa de performance, já o VGHF 11 cobra 20% de taxa de performance sobre o QCD, o IPCA, mais o IMAB5, enquanto que o VGIR cobra 20% de taxa de performance sobre o QCD, o CDI. Quanto à taxa de administração, o VGHF cobra 0,90% de taxa de administração sobre o patrimônio líquido do fundo, já o BTCI cobra 0,95% de taxa de administração e o VGIR cobra 1% de taxa de administração também sobre o patrimônio líquido do fundo. Bom, e para você, qual o melhor fundo imobiliário base 10? Coloque aí nos comentários a sua opinião, beleza? Se você achar que algum outro FII deveria estar nesse comparativo, coloque aí nos comentários que tentaremos trazer em um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.